Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedesca, doutora Brain, neurocientista e fisioterapeuta, proprietária do Centro de Neuromodulação Não Invasiva do Instituto NeuroAlfa, aqui na região de Alphaville, e o assunto hoje é demências. Demências, existem vários tipos de demências, mas eu vou me atentar na demência que mais acomete os idosos no mundo, que é a doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela foi descrita em 1906 por um médico alemão chamado Alois Alzheimer. E nos dias de hoje, mesmo após 117 anos da descrição da doença, a doença de Alzheimer, ela é o maior desafio de saúde mundial considerado atualmente. Sabe por quê? Nós temos 46,8 milhões de pessoas com doença de Alzheimer no mundo. Essa incidência, ela comete principalmente as pessoas de 65 a 95 anos, só que essa projeção, essa incidência, ela vai dobrando a cada 5 anos, a partir dos 65 anos de idade. Pela Organização Mundial da Saúde, a gente está com uma projeção alarmante. Em 2030, terão 82 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. Em 2050, 152 milhões de pessoas com doença de Alzheimer, e a doença não tem cura. E esses tratamentos e as pesquisas geram gasto na Europa e nos Estados Unidos, atualmente, de 500 bilhões de dólares. A doença não tem cura, mas tem tratamento eficaz, efetivo, no sentido de postergar a qualidade de vida desses pacientes, no sentido de segurar um pouco o declínio cognitivo, isso é falado, neuromodulação não invasiva nos pacientes com demências. Vamos falar sobre isso. Todas as pessoas com envelhecimento, elas passam a ter um declínio cognitivo. Isso faz parte do envelhecimento. Porém, quando esse declínio cognitivo ele fica muito acentuado, acima do esperado, ele pode ser considerado demência. Existem vários tipos de demência, eu vou falar um pouquinho mais sobre a demência de Alzheimer. Ela tem fases distintas, né? Então ela começa com uma perda de memória, um lapso de palavras, isso vai evoluindo. Ao longo do tempo, a gente começa a ter alterações de linguagem, alterações importantes de memória, e essas alterações cognitivas, que a alteração cognitiva avançada, ela é caracterizada como demência. Essas alterações cognitivas, elas começam a influenciar de uma maneira maléfica toda a organização do comportamento da pessoa. Então, envolve o comportamento dos movimentos, o comportamento emocional, psicológico. Então, a pessoa começa a apresentar uma série de sinais e sintomas que vão evoluindo ao longo do tempo. Nós temos a fase inicial, a fase moderada e a fase avançada da doença de Alzheimer, que, por consequência, gera alteração na qualidade de vida, nas atividades de vida diária, na relação com a família, com os familiares. E o surgimento da doença de Alzheimer, ele está relacionado a uma dependência funcional da pessoa, né, dependente de outros, a uma maior morbidade e uma maior mortalidade. Na doença de Alzheimer, ocorre uma degeneração dos neurônios, principalmente no início, os neurônios relacionados à memória, essas questões cognitivas. E os neurônios morrem porque proteínas ficam acumulando nos mesmos, alterando a progressão do sinal, alterando o metabolismo da célula, então eles acabam morrendo. Esse acúmulo de proteínas, a gente tem dois grandes biomarcadores na doença de Alzheimer. Um acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide. Então, um biomarcador são as placas amiloides, e um outro acúmulo de uma proteína chamada proteína tau, que é uma proteína que fica em porções da célula chamadas microtúbulos. Então, esse outro biomarcador chama-se emaranhados neurofibrilares. Todos esses fatores fisiológicos levam, em última instância, a uma neuroinflamação. E a neuroinflamação leva a neurodegeneração. O paciente com doença de Alzheimer, ele pode apresentar também outros sintomas associados, como de cunho psiquiátrico, alucinações, tendência à depressão, ansiedade, irritabilidade, apatia. A doença de Alzheimer, ela pode ser de início familiar ou esporádica. Esporádica, né, que acontece de acordo com o envelhecimento, então ela tem um início um pouco mais tardio, ou familiar, que envolve uma herança hereditária, uma herança genética, e o início desse processo demencial já é mais precoce nas demências de origem genética, familiar. Além do tratamento medicamentoso, né, os remédios, as medicações, que elas têm um efeito limitado em relação à regulação de alguns neurotransmissores que estão envolvidos na doença de Alzheimer, a neuromodulação não invasiva, ela vem como um tratamento inovador, de ponta, avançado,
e como método de escolha no tratamento dos pacientes com doença de Alzheimer. O que é a neuromodulação não invasiva? A neuromodulação não invasiva, como o próprio nome diz, é uma modulação dos circuitos neuronais, dos circuitos cerebrais, que ocorre por uma forma não invasiva, indolor, segura, onde nós promovemos uma corrente elétrica por meio de eletrodos que são fixados no escalpo, que é o couro cabeludo, né? E essa corrente, ela transpassa o encéfalo, ela transpassa as células neuronais, por isso que ela é dita transcraniana, estimulação transcraniana por corrente contínua. E quais os efeitos dessa corrente nas células cerebrais nas pessoas com doença de Alzheimer? A neuromodulação, ela vai modular algumas circuitarias neurais, ela vai ajudar na excitabilidade das células nervosas. Então, existe uma estimulação da conectividade cerebral. A neuromodulação não invasiva, ela ativa processos de restauração neuronal dentro do cérebro. Os principais benefícios apresentados pelo paciente são as melhoras cognitivas, tá? Ah, mas pode melhorar a cognição na demência? Pode melhorar a cognição na demência. Além de melhorar as funções cognitivas, nós temos a manutenção por mais tempo da integridade das funções cognitivas, que vão deteriorar ao longo do tempo diante de uma demência. Essa melhora cognitiva, mais especificamente falando, envolve melhora nos aspectos de memória operacional, que mais acomete logo de início a doença de Alzheimer, os pacientes com doença de Alzheimer. Então, aquela memória do dia a dia, a memória das atividades do dia a dia, memória de reconhecimento facial melhora, a memória de reconhecimento das palavras melhora, memória associativa entre a face da pessoa e o nome da pessoa, que os pacientes muito esquecem, né? Essas questões, essa memória ela é amplificada, ela é estimulada, ela é revitalizada por uma circuitaria elétrica que está sendo promovida dentre funções neurais que estão deletérias na doença de Alzheimer. Existe melhora das capacidades de atenção, de capacidade de alerta, concentração, melhora do aprendizado motor, melhora da aprendizagem de uma forma global. Com esses processamentos mentais melhorados, o paciente acaba manifestando outros benefícios. Então, exemplo, melhora da linguagem, melhora da fala, melhora dos comportamentos inadequados, eles são mais ajustados com a neuromodulação. Esses benefícios, eles são a longo prazo também, não só durante o protocolo de intervenção, mas também por muitos meses após o término da intervenção. Esses efeitos são mantidos ao longo do tempo, pelo maior tempo possível, né, para cada paciente. Por que eles são mantidos? Porque a neuromodulação não invasiva, ela gera efeitos de neuroplasticidade, de adaptação do sistema nervoso diante de processos degenerativos. Neuroplasticidade estrutural e uma neuroplasticidade funcional no cérebro. As conexões, elas ficam mais potentes, mais vivas, mais efetivas. A neuroplasticidade, ela influencia, né, circuitarias relacionadas à cognição, circuitarias relacionadas às emoções, aos comportamentos. A neuromodulação, ela também gera uma readequação dos neurotransmissores. Então, a gente tem aumento da concentração dos principais neurotransmissores que são degradados na doença de Alzheimer, principalmente a acetilcolina, que está bem relacionada a circuitos de memória, dopamina, serotonina, entre outros transmissores. Promove um aumento das proteínas dos neurônios, as chamadas neurotrofinas, as que garantem o metabolismo melhor e uma saúde do neurônio. Esses efeitos nos neurotransmissores, eles são considerados pela literatura como influências neuroprotetivas dentro do cérebro. Um efeito muito interessante. A neuromodulação não invasiva, especialmente com a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é essa que nós fazemos aqui no Instituto NeuroAlpha, ela diminui a incidência do acúmulo de placas amiloides. Diminuem as placas amiloides em pacientes com doença de Alzheimer. O que isso gera, em consequência? Diminuição daquela neuroinflamação que eu comentei com vocês. E essa diminuição da neuroinflamação faz com que os aspectos cognitivos sejam mantidos por mais tempo. E, em última instância, esse tipo de intervenção, ele é considerado pela literatura como uma intervenção protetiva, preventiva para a doença de Alzheimer, intervenção que ajuda a diminuir a velocidade do declínio cognitivo, diminui o declínio cognitivo
na doença de Alzheimer. O interessante é que essa intervenção ela também pode ser feita como uma questão preventiva. Então, a pessoa que tem tendência a desenvolver a doença de Alzheimer, que tem pessoas na família, ou que a memória não está muito boa, ou que está numa linhagem que pode chegar numa demência, a intervenção com neuromodulação não invasiva, juntamente a estímulos específicos, né, funcionais, neurofuncionais, eles levam à diminuição do declínio cognitivo e a postergar o advento de um declínio cognitivo patológico. As sinapses, as conexões entre os neurônios, elas ficam mais fortes, mais potentes, mais reforçadas. Um outro efeito importante, também interessante, é que a neuromodulação não invasiva aumenta o fluxo cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral, o que aumenta o metabolismo das células. Porque na doença de Alzheimer, as pessoas têm uma média de 40% a menos de fluxo sanguíneo cerebral. Tanto é que existem demências, por exemplo, a demência vascular, que ela é relacionada a pequenas isquemias mesmo, a falta de oxigênio, a falta de perfusão celular dos neurônios. Todos nós temos uma reserva cognitiva, uma reserva que é uma capacidade ali fisiológica do sistema nervoso de se readequar diante de lesões, e a intervenção com neuromodulação não invasiva aumenta essa capacidade da nossa reserva cognitiva. Por isso, a manutenção de uma integridade das funções cognitivas por mais tempo nas pessoas com demências. Vale dizer que esses efeitos eles não são exclusivos e unicamente relacionados à neuromodulação não invasiva, né? É preciso que se tenha uma intervenção conjugada que é realizada ao mesmo tempo juntamente à neuromodulação não invasiva, que são intervenções neurocientíficas, cognitivo-motoras, direcionadas e especializadas para pessoas com demências. Essa intervenção conjugada, ela é feita de forma personalizada para cada paciente, porque existem vários tipos de demências, não só a doença de Alzheimer. O nosso protocolo aqui para demência, que é o protocolo Revita Brain, ele é específico para cada tipo de demência, diante de cada quadro apresentado por cada paciente. E essa intervenção conjugada, ela é constituída de exercícios de cunho cognitivo e motor dentro de um quadro funcional dos pacientes com demências. Então, a neuromodulação não invasiva, ela potencializa esses efeitos celulares, neuronais, sinápticos, onde nós entramos com uma intervenção conjugada ao mesmo tempo, de forma a potencializar os efeitos benéficos, principalmente relacionados à cognição e comportamento no tratamento das pessoas com Alzheimer. Você que conhece alguém que tem Alzheimer, tem algum familiar, algum amigo, algum conhecido com algum tipo de demência, eu aguardo o seu contato para tratamento com neuromodulação não invasiva, específica para esses pacientes com doença de Alzheimer. Nós temos protocolos muito bem estabelecidos, nós temos o nosso protocolo exclusivo aqui, baseado nesses protocolos internacionais. Esses protocolos de intervenção são em dias corridos, então o efeito da corrente ele é somatório, ele é agregatório ao longo dos dias, então a duração do protocolo em dias, em minutos de estimulação, os alvos a serem eleitos para a estimulação, a intensidade da corrente, a posição dos eletrodos, tudo isso faz diferença na estimulação com neuromodulação não invasiva. Por isso que é necessária uma avaliação minuciosa, uma avaliação personalizada de cada paciente, para que se estabeleça um protocolo único para aquele paciente. Eu aguardo o seu contato para tratamento aqui no Instituto NeuroAlpha. Eu recebo pacientes de vários estados, de outras cidades aqui do interior de São Paulo e de outros estados do país, que ficam aqui por algum tempo para fazer o tratamento. Eu aguardo o seu contato, eu vou deixar meu telefone aqui. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta, a doutora Brain. Obrigada pela atenção e até mais.